Você sabia que a obesidade é uma doença crônica e que está diretamente relacionada com ao menos 10% das mortes oncológicas e não fumantes no mundo? Pois é, uma pesquisa aí publicada na revista científica Nature sugere que a obesidade produz alterações celulares que promovem a origem de tecidos carcinógenos, ou seja, que produzem células cancerígenas. E agora nós vamos conversar com o Dr. José Alfredo Sadolski, ele que é especialista em obesidade e é cirurgião bariátrico também e do aparelho digestivo. Ele vai conversar conosco a respeito aí desse assunto. Bom dia, doutor, tudo bem? Seja muito bem-vindo aqui ao Cotidiano. Muito obrigado. Bom dia, Dayana. Bom dia, ouvintes. Satisfação em recebê-lo, doutor. Então, por favor, nos ajude aí a detalhar melhor esse assunto, esse estudo, Quais são aí os aspectos que levaram a essa conclusão, essa relação direta aí entre a obesidade e alguns casos de câncer? Já faz muito tempo que a obesidade ela vem sendo levantada como fator de risco para câncer, né? A obesidade hoje ela já é a principal causa de câncer depois do cigarro. Então a gente consegue atribuir alguns tipos de câncer. Se a gente excluir o cigarro, a principal causa evitável, vamos dizer assim, é a obesidade, tá? E dentre os cânceres ligados à obesidade, a gente já tem várias pesquisas e vários estudos que ligam alguns cânceres diretamente. Então, por exemplo, o câncer de intestino grosso, o câncer de mama, o câncer do endométrio, que é a camada mais interna do útero, são cânceres que estão diretamente ligados com o excesso de peso, com a obesidade. Uhum. Doutor, quais são os fatores que fazem com que esses tipos de cânceres tenham uma relação direta com a obesidade? O que acontece com o organismo desses pacientes? Ótimo, Dayana. Então, assim, é claro que esses mecanismos, eles ainda não estão totalmente esclarecidos, né? Mas o que a gente sabe? A gente percebe que o excesso de acúmulo de gordura, ele leva a um estado crônico de inflamação do organismo. Então, o obeso, ele tem um estado inflamatório crônico, né? Por exemplo, vocês devem ter ouvido falar agora durante a pandemia da Covid-19, que os pacientes obesos tiveram desfechos muito mais graves, né? A mortalidade do Covid, por exemplo, em obesos foi muito maior do que em pessoas sem obesidade, justamente por causa desse estado inflamatório. E esse estado inflamatório, ele vai levar a um aumento de alguns hormônios e alguns mediadores bioquímicos no organismo que vão levar a uma maior proliferação celular, ou seja, a gente vai ter mais crescimento e desenvolvimento de células, dando origem a células de câncer, tá? Inclusive o tecido gorduroso, ele leva, por exemplo, à produção de hormônio feminino, como estrógeno, progesterona, e que vai desencadear, por exemplo, um câncer de mama, um câncer de endométrio. Então, mais ou menos é por aí, é uma inflamação crônica que altera o estado hormonal e metabólico, levando a um crescimento tanto em tamanho quanto em número de células, dando origem a células de câncer. Sendo mais prático, é mais ou menos esse aí o mecanismo. Uhum. Doutor, o biotipo do paciente tem alguma coisa a ver com a obesidade? Os fatores genéticos também têm alguma participação nisso? Ou a maioria aí dos nossos casos de obesidade são atribuídos aos nossos maus hábitos, né? Que a gente não tem aí também uma vida muito ativa, né? Ao sedentarismo. Quais são aí os grandes fatores por trás desse quadro? Excelente aspecto, Dayana. O que acontece? Muitas vezes você vê a pessoa falando assim, mas você está ganhando peso porque você não cuida na alimentação, você está relaxado, não está fazendo atividade física, né? A grande dificuldade do tratamento da obesidade hoje vem do fato de que a obesidade é uma doença multifatorial. Então, assim, a gente tem várias causas que levam à obesidade. Então, não é só a alimentação, não é só o sedentarismo. Você tem uma predisposição genética, você tem um metabolismo mais desacelerado. Então, você tem vários fatores que, combinados, vão levar à obesidade. E daí a dificuldade que se tem em tratar a obesidade, né? Então, parece que, mais recentemente, as pesquisas estão apontando para a parte genética, para você fazer um tratamento genético para tratar a obesidade, mas, por enquanto, a gente ainda tem o tratamento baseado em mudança de alimentação,
atividade física e medicamentos para inibir o apetite ou causar saciedade. Mas é isso mesmo que você falou, são vários fatores ligados que vão levar à obesidade hoje. Uhum. O doutor, o fato da gente tá tendo uma alimentação mais baseada em alimentos industrializados ou também, né, alimentos aí que a gente tem como de origem vegetal ou animal, com muitas coisas adicionadas, né, para sua conservação ou também para sua produção mais rápida, também tem um papel fundamental no que a gente está falando aqui em relação à obesidade e esses casos de câncer? De câncer, totalmente, né? Infelizmente a gente tem notado nos últimos anos uma transição da alimentação do brasileiro para, em vez de alimentos frescos, alimentos naturais, para os alimentos que a gente chama de processados ou ultraprocessados, né? Então, a pessoa está optando hoje por fast food, os lanches, os alimentos, aqueles salgadinhos de pacote, os sucos industrializados de caixinha, né? Que além de ter muitos conservantes, ainda tem um excesso bastante grande de carboidrato e de açúcar, né? Então você tem somado a isso uma vida mais sedentária, você vai ter como resultado hoje mais de 60% da população brasileira com sobrepeso e mais de 22% a 25% da população brasileira com obesidade. Então você já tem 1/4 da população brasileira hoje com obesidade. Então, você tem, além de todo o problema que a obesidade traz em si, todas as outras doenças que vêm junto. Então, a pressão alta, o diabetes, os problemas articulares, a apneia do sono e também fator de risco para câncer, que a gente já tem visto agora que 10% das mortes por câncer é a obesidade que causou aquele tipo de tumor, né? Uhum. Doutor, essa pesquisa, ela levou em consideração pessoas jovens e adultas ou também teve um olhar aí voltado às crianças? Como que ele foi desenvolvido? Não, apenas adultos, apenas adultos. Ah, perfeito. Doutor, quais são os caminhos que o senhor visualiza, né, como uma alternativa para a gente conseguir dar a volta nessa questão aí da obesidade, né? Porque anualmente aqui a gente traz no programa várias pautas e as falas são sempre muito incisivas, assim, do quanto a obesidade impacta, né, a vida das pessoas, os agravos que elas que ela pode trazer a esse indivíduo. Mas a gente fala aí, vamos deixar de ser sedentários, vamos adaptar a nossa alimentação, mas o que se percebe não é algo tão fácil assim, porque hoje nem tudo aquilo que você compra com a ideia de que é natural ou que ele está apenas ali embalado, que não teria muitos aditivos, né, já não é bem assim, né? Então, o que a comunidade científica vê também como uma luz aí no fim do túnel? Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que levar em consideração é encarar a obesidade como uma doença, né? Isso tanto as pessoas como inclusive médicos ainda têm uma dificuldade em aceitar isso e encarar e tratar o problema realmente como uma doença e um problema grave de saúde. A partir do momento que você aceita que você tem uma doença que precisa ser tratada e que precisa ser conduzida de forma séria, porque o que acontece hoje, né, Daiane? Hoje, muitas vezes o paciente vai no consultório, vou dar um exemplo, o paciente vai lá no consultório com refluxo, por exemplo, o paciente fala assim, olha, faz parte aqui para você melhorar que você perca peso. Então o médico manda o paciente perder peso, mas ele não explica para o paciente como que ele deve fazer para perder peso, né? E muitas vezes a perda de peso, o tratamento da obesidade é você tratar a raiz de outros problemas. Então às vezes você fica tratando diabetes, fica tratando a pressão alta, você fica tratando uma apneia do sono, você fica tratando um refluxo, mas a obesidade está lá, que é ela que é a causa de todos esses problemas. Então, a partir do momento que você aceita que você tem uma doença grave, uma doença importante que está causando outros problemas e você precisa tratá-la, acho que já é o começo do caminho. E como é que se trata a obesidade hoje? Hoje você vai estratificar a obesidade, a gente estratifica essa obesidade hoje conforme o índice de massa corporal. Então você tem, por exemplo, um índice de massa corporal acima de 30 obesidade, acima de 35 obesidade grau 2, acima de 40 obesidade grave, né? E abaixo de 30, entre 25 e 30 sobrepeso. Então você vai pegar um paciente com sobrepeso, você vai indicar ele um tratamento com auxílio da nutricionista, uma mudança de hábito alimentar, prática de atividade física.
Se pegar um IMC já um pouquinho mais alto, ali em cima de 30, com alguma doença associada, ele já vai precisar de um tratamento, por exemplo, com algum medicamento, sempre com reeducação alimentar e atividade física junto. E os pacientes com índice de massa acima de 35, que tem alguma doença, ou acima de 40, algumas vezes já tem até indicação de cirurgia bariátrica, né? O que a gente tem que sempre levar em conta é que a obesidade, e isso talvez uma das informações mais importantes que a gente tem que passar para o paciente, é que a obesidade é uma doença que não tem cura. Então, ele não vai fazer um tratamento de 3 meses, de 6 meses, e depois vai voltar a ter a vida que ele tinha antes. É um tratamento que exige uma mudança de hábito contínua para o resto da vida. Então, você vai mudar a alimentação, você vai ter uma alimentação mais saudável, você vai aumentar a sua prática de atividade física. Nos pacientes que têm uma obesidade severa, você vai fazer uma cirurgia bariátrica nele, mas ele vai ter que sempre manter aquele acompanhamento, aquele tratamento e aquele cuidado para não deixar o peso voltar novamente. Uhum. Doutor, o senhor falou aí, né, a respeito da bariátrica, né, em que ela é necessária e uma alternativa para os pacientes quando tem essa indicação diante aí da obesidade. Eu queria lhe fazer uma pergunta do outro lado. O senhor acredita que o fato de termos a cirurgia bariátrica como uma alternativa para o paciente tratar a obesidade, conseguir ter aquela imagem que almeja à frente do espelho, sem assim se preocupar muito com a saúde, de certa forma ajudou as pessoas a estar nesse estado de acomodação, ao invés de pensar que existem outros caminhos para cuidar da sua saúde, ou o senhor não observa isso no seu dia a dia? Não, a gente observa sim, né? A gente observa porque às vezes o paciente acha que ele vai fazer a cirurgia e ali está a resolução de todos os problemas dele e ele não precisa fazer mais nada, né? Na verdade, a cirurgia bariátrica, claro que vai ter alteração de contorno corporal, perda de peso, você vai ter um ganho estético, mas é uma cirurgia que não tem nada a ver com estética, né? A gente indica sempre a cirurgia bariátrica pensando na melhora da saúde do paciente. E uma outra coisa que eu sempre gosto de enfatizar, Dayana, e para todos os ouvintes, é que, na verdade, muita gente acha assim, mas a bariátrica é o último recurso para tratar a obesidade, tem que ter tentado um monte de coisa, tem que ter falhado em um monte de tratamento para daí você fazer a cirurgia. Isso não é verdade, tem pacientes que vão precisar dessa cirurgia até de uma forma mais precoce, porque ela não é, muitas vezes, o último recurso, mas o melhor recurso para aquele tipo de paciente. Mas isso que você falou é verdade mesmo, e algumas pessoas acham que a cirurgia vai resolver o problema, e na verdade ela faz parte do tratamento e é uma ferramenta bastante potente para o paciente perder peso, mas o paciente tem que cuidar sim, e não deve ser indicado só com base em questões estéticas, mas pensando sempre nos problemas de saúde que ela traz junto. Perfeito. O doutor, para a gente fechar aqui o nosso bate-papo até, a gente estava discutindo aqui antes, quando a gente falou sobre o assunto aqui na redação, e a gente tem visto muito um movimento da normalização da obesidade, né? Assim, eu sou mais gordinho, tá tudo certo com o meu corpo, eu me gosto assim e tá ok, né? Exatamente. Mas nem sempre tá ok, né? Tem esse outro lado aí da saúde. Com que olhos também vocês, cientistas, né, estudiosos aí da saúde, veem as implicações disso, né, até para a saúde aí das nações, porque esses movimentos aí, eles acabam se expandindo, né? Isso é um conceito bastante antigo, de que a pessoa com peso maior, ou mais cheinha, seria mais saudável, né? E isso não é verdade, né? Não existe, até é um conceito que se trabalha hoje, que seria o obeso saudável, vamos dizer assim, é aquele obeso um pouco mais jovem que ainda não apareceu nenhum problema relacionado à obesidade, como um aumento de pressão arterial, um aumento da insulina, da glicemia, problemas articulares, etc. Mas, na verdade, não se pode dizer que existe uma obesidade saudável. Nenhuma obesidade é saudável, na verdade, né? Uma hora ou outra ela vai trazer, ela é o fator de risco e ela vai trazer outras coisas junto com ela. Então, uma coisa que a gente tem que tomar muito cuidado com a estigmatização, um assunto que está muito na moda agora, a gordofobia, né? Essas coisas a gente tem que cuidar bastante, mas a gente tem que tratar a obesidade como uma doença e tratar ela de forma séria. Essa que é a verdade. Perfeito. Doutor, muito obrigada por estar conosco aqui nesta manhã, por nos ajudar a fazer esse esclarecimento e esse alerta então à nossa população também. Então tá, Jó, a gente está sempre à disposição de vocês aí, tá bom? Obrigada, igualmente.